Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 11 de junho, um dia com não só o Campeonato Brasileiro como destaque. Temos jogos muito importantes na Europa, uns jogos muito importantes ao redor do mundo. A gente vai tentar encontrar as melhores oportunidades e, claro, fugir talvez das maiores pegadinhas. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Antes da gente começar, eu quero lembrar você que a minha parceira Betfair disponibiliza R$2 de bônus no sábado e no domingo, totalizando R$4, R$2 por dia, para novos e antigos clientes da Betfair para você fazer a sua fezinha. Então, se você não tem conta na Betfair, clica ali em novo cliente, e se você já tem conta na Betfair, clica ali em cliente existente para você ter acesso ao bônus. Lembrando que ele não é cumulativo e ele expira em 24 horas. Então, todo sábado e todo domingo a Betfair vai te dar R$2 por dia para você aproveitar o final de semana. Clica no link aqui na descrição e aproveita. Começamos ao meio-dia na Noruega, o Bodø/Glimt, talvez o principal time atualmente na Noruega, contra o HamKam, acredito que seja assim que se fale, tá? 9 vitórias em 10 jogos do Bodø/Glimt, e como visitante o HamKam tem, como geral, né, tem 2 vitórias em 9 jogos, como visitante tem 4 derrotas em 4 jogos. 1,13 é a cotação do Bodø/Glimt, uma odd muito esmagada. Vamos ver o que a gente consegue de oportunidade para esse jogo. Como eu já comentei em relação a números, melhor campanha do Bodø/Glimt dentro de casa, pior campanha do HamKam fora de casa. Bodø/Glimt venceu e saiu na frente 80% dos seus jogos, não falhou em marcar em nenhum jogo, sofreu 5 e marcou 16 gols. O time do HamKam tem dificuldades de marcar, em 50% dos jogos não consegue marcar gol e sofreu gol em todas as partidas. O que me chama a atenção por aqui é o primeiro tempo do Bodø/Glimt, 60% de vitória contra 75% de derrota do adversário. O segundo tempo do Bodø/Glimt é ainda melhor, mas caso você queira buscar alguma coisa a favor do primeiro tempo do Bodø/Glimt, pode ser interessante. A gente tem pelo menos embasamento numérico para isso. É cedo, começando ainda agora, a Noruega acabou de começar, vamos dizer assim, mas já temos pelo menos algum embasamento numérico. O Bodø/Glimt também é um time muito forte na bola aérea, tá? Se você é trader, você poderia explorar talvez alguma coisa aqui num back Bodø/Glimt. O grande problema é a questão de liquidez. Talvez pela quantidade de jogos ao mesmo tempo, um domingo cheio, a gente pode ter um jogo com uma liquidez menor, e aí aqueles buracos que a gente chama no mercado, isso vai complicar um pouco mais a tua vida. Se você é punter, eu jamais vou te indicar essa cotação seca do Bodø/Glimt no resultado final, tá? Eu acho que você tem que explorar aqui, se for para trabalhar a favor do Bodø/Glimt, alguma coisa mais exótica, alguma coisa diferente, talvez uma vitória do Bodø/Glimt no primeiro tempo, uma vitória do Bodø/Glimt com um handicap, né? Um handicap talvez -1, -2, aí vai muito da sua precificação. Acredito muito na vitória do Bodø, o adversário é muito acessível, mas na minha opinião não vale a pena se abraçar com essa cotação de 1,13. Seria mais fácil para compensar o risco você buscar uma situação um pouco mais ousada, vamos dizer assim, mas acredito bastante nessa vitória do Bodø/Glimt. Ao meio-dia e meia na Finlândia, o Helsinki enfrenta o Kotepi. Um nome de Pokémon isso aqui, né? Na minha época acho que era isso, Kotepi. Mas na Finlândia eles têm mania de chamar as equipes por siglas, né? Então vai ficar o HJK, que é o Helsinki, e o KTP, que é o Kotepi. 1,30 é a cotação do Helsinki. O Helsinki não é o primeiro colocado na sua liga ainda, tem o KuPS e o SJK que a gente comentou há alguns planejamentos atrás e acabou vencendo o seu jogo, que está muito bem também. Como mandante, o Helsinki tem 4 vitórias em 6 jogos, está invicto, tem uma das melhores defesas da competição, e como visitante, o KTP tem apenas uma vitória. Utilizando aqui o PDF de apoio, a gente consegue ver que não só sai na frente com bastante frequência, mas que tem um número de vitória bem elevado. O time do Helsinki tem uma média de gols marcados muito alta e é uma equipe muito sólida defensivamente. Já o adversário, pela predominância de cores amarelas e vermelhas, você consegue ver que não é tudo isso. O primeiro tempo do Kotepi, que é o adversário, acaba levando um pouco de perigo, né? A equipe chega a 40% de vitória, também tem 40% de derrota. O Helsinki não tem um número de vitórias assim em relação ao adversário tão elevado, mas continua tendo uma defesa muito sólida, marcando mais gols que sofrendo, tá? No segundo tempo eu já tenho mais superioridade aqui, pelo menos visualmente, da equipe do Helsinki. Então, de maneira geral, me parece uma oportunidade para ficar de olho nesse back, se você é trader ou
ou estar a favor do Helsinki se você é Panther. Gosto também de pensar nesses gols de escanteio, tá? Caso você trabalhe ao vivo por aqui, eu não sei como é que tá a liquidez da Finlândia nesse início de campeonato. Então, recapitulando, se você é trader, aqui com uma cotação bem mais elevada do que a equipe do Bodo Glimt, talvez no live com alguma liquidez você consiga trabalhar esse back Helsinki caso ele consiga se impor dentro de campo. E se você é Panther, eu gosto de pensar nessa vitória do Helsinki. É uma cotação esmagada? É uma cotação esmagada. Se você puder, como a gente viu que o primeiro tempo do KTP é um primeiro tempo não tão ruim, se você puder esperar para tentar buscar essa vitória do Helsinki do meio para frente do primeiro tempo, talvez até no início do segundo tempo, pode ser mais interessante. Você vai ter um risco um pouco maior por conta do tempo menor, mas você vai acabar também tendo uma recompensa um pouco maior do que essa cotação de 1,30. É muito provável que vença o favorito, o adversário é bem acessível, mas, de novo, não é uma cotação tão agradável, então você precisa manejar aí o seu risco com ou utilizando um handicap ou talvez utilizando a questão do tempo para ter menos exposição, mas talvez uma recompensa um pouco maior. Às 16h15 na Islândia, o líder Víkingur Reykjavik enfrenta o Fram Reykjavik com uma cotação próxima de 1,33. O Víkingur não só é o líder, como também tem a melhor campanha dentro de casa com 5 vitórias e apenas uma derrota e 4 gols sofridos. Como visitante, o Fram tem apenas um empate e 3 derrotas em 4 jogos, sofreu mais gols do que marcou e só conseguiu somar um ponto fora de casa. Utilizando o PDF, se a gente quiser listar alguns tipos de números mais específicos por aqui, o Víkingur saiu na frente em 83% dos seus jogos, me parece uma equipe muito sólida e até uma equipe confiável, tá? Além de ter vencido também a mesma quantidade. Não falhou em marcar em nenhum jogo e em quase 70% dos jogos não sofre gol. Então, um ataque muito sólido, uma defesa também que passa muito confiança. O time do Fram, ele me assusta por conta disso daqui, ó. Ele não tem nenhuma vitória, mas ele saiu na frente em 75% dos jogos. Isso é complicado. Por mais que eu vá enfrentar uma equipe como o Víkingur, que tem uma defesa sólida, é uma equipe que mostra iniciativa. E ela não falhou em marcar em nenhum jogo. Isso aqui me mostra que pode ser um confronto talvez tendendo para um ambas marcam, tá? Então, trabalhar só com esse viés do favorito pode ser sim um pouco perigoso. No primeiro tempo, o Víkingur tem mais efetividade, bem mais vitórias. Olha só, curioso, né? O time do Fram Reykjavik, ele saiu na frente em 75% dos jogos, mas ele não conseguiu vencer nenhum primeiro tempo. Isso mostra que pode ser uma equipe um pouco mais kamikaze, né? Uma equipe que parte para cima com tudo, que acaba conseguindo os seus gols, mas que acaba deixando também muito espaço para o adversário, tanto é que não conseguiu concretizar nenhum primeiro tempo com uma liderança no placar. O time do Reykjavik, o Víkingur no caso, não sofreu nenhum gol no primeiro tempo, isso fortalece um pouco também para o lado do favorito. No segundo tempo, eu tenho o time do Fram melhorando um pouquinho, tendo um pouco mais de coerência aqui no número de vitórias, mas o número de derrotas continua alto, o número de gols sofridos continua alto e o Víkingur Reykjavik passa a sofrer um pouco mais de gols no segundo tempo. Bola parada, principalmente de escanteio, do líder Víkingur Reykjavik, é a grande arma da equipe. Se você é trader, aqui é complicado comentar em relação a trading, porque tanto no campeonato da Noruega, na Finlândia e na Islândia, você vai ter problema com liquidez, dependendo da sua stake, tá? Então mesmo que o Víkingur consiga fazer uma boa imposição do seu jogo, pode ser que você tenha dificuldade de se manter numa posição por conta da liquidez, mas não custa tentar, tá? Principalmente para quem está começando, tá com uma stake menor. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Víkingur. Por quê? E aqui eu comentei sobre o risco do Fram também marcar um gol, porque é uma equipe que sai muito na frente, mas aqui tem a questão de, além de ser o líder, tem a questão da recuperação. O Fram é uma equipe que marca talvez muitos gols, mas ele não consegue se manter na frente do placar, uma equipe que cede muita oportunidade. Quando você passa a ceder oportunidade para o líder da competição, que é um dos times mais fortes da Islândia, aí é complicado. Então eu gosto de pensar nessa vitória nos 90 minutos do Víkingur, sim. Não duvido que a gente possa ter, apesar do mercado duvidar um pouco, esse ambas marcam, tá? Os últimos jogos entre eles, vamos lá, o Víkingur venceu 2 jogos, empatou 1 e perdeu o outro. De 4 vezes que eles se enfrentaram, uma não saiu ambas marcas. Então pode ser uma situação interessante. O 2,5 também pode ser uma situação interessante, já que a gente tem um perfil mais kamikaze do Reykjavik, só que essa cotação do over 2,5 está muito baixa. Então se for para trabalhar isso aqui, seria no live. Entre o 2,5 e o ambas marcam, eu prefiro o ambas marcam, mas entre o 2,5 e o ambas marcam e a vitória do favorito, eu prefiro sim a vitória do Víkingur por aqui. Às 18h30 pelo Campeonato Brasileiro Série A, nós temos o Flamengo contra o Grêmio.
E o Grêmio é uma equipe que não costuma jogar com muita posse de bola fora de casa. Foi assim contra o Cuiabá, foi assim contra o Palmeiras, foi assim na vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, a gente já começa a desenhar mais ou menos como é que pode ser esse jogo. O Flamengo jogando dentro de casa geralmente vai ter mais posse, vai tentar empurrar o Grêmio para trás. Só que o Grêmio, por si só, ele já é um time que joga de uma maneira um pouco mais reativa fora de casa. Então teremos um Flamengo muito provavelmente propondo o jogo contra o Grêmio. Nesses últimos jogos recentes que a gente viu do Flamengo, principalmente o jogo contra o Vasco, a gente conseguiu ver um Flamengo muito forte de forma reativa. Ou seja, quando uma equipe o ataca, o Flamengo consegue, em velocidade e com muita calma, sair para o contra-ataque de uma maneira muito perigosa. Porém, no último jogo agora que a gente viu, tô gravando esse vídeo numa sexta-feira, foi ontem na Libertadores. O Flamengo teve que propor jogo contra um Racing que jogava mais compactado, que jogava sempre em oportunidade escapada e não saiu tantas vezes assim. Que eu acho que é mais ou menos o que a gente vai ter aqui do jogo contra o Grêmio. Um Flamengo tendo que jogar contra uma defesa bem postada e, obviamente, tendo mais dificuldade para poder criar esses espaços, tá? Eu, particularmente, achei uma queda muito grande de desempenho do Flamengo comparativamente no jogo do Racing com o do Vasco, tá? Principalmente por conta dessa questão de o Flamengo ser agredido ou o Flamengo ter que agredir o adversário. Quando você joga com uma defesa mais bem postada, como é a do Grêmio, um time experiente, você precisa de jogada individual, né? O Flamengo tem alguns jogadores, principalmente a volta do Arrascaeta fez muito bem para a equipe, mas vai ter que fazer muitas jogadas individuais para conseguir furar para conseguir abrir os espaços nessa defesa compactada do Grêmio. E tomar cuidado, obviamente, porque o Grêmio vai explorar principalmente as pontas, porque o Wesley sobe bastante e o Ayrton Lucas também, para poder puxar os contra-ataques, tá? Tá muito bem o Pulga, né? O Eric, que vai ser chamado de Eric agora, tá muito bem. Thiago Maia também tá jogando muito bem, mas mesmo assim ainda não é um Flamengo 100% defensivamente. Tá se encaminhando talvez para ser um Flamengo mais forte defensivamente, principalmente na questão emocional, de paciência para tomar decisões, mas ainda é um time que deixa algumas situações, tá? Alguns espaços. Então o Grêmio pode se aproveitar. Eu vejo o cenário desse jogo dessa forma. O Flamengo com mais posse, obviamente com a pressão da torcida tentando empurrar o Grêmio para trás, mas o Grêmio, teoricamente, ele não será empurrado para trás. Ele já joga de uma maneira mais reativa, ele vai, obviamente, ter menos posse de bola e vai criar os seus perigos na bola aérea, criou e a vitória contra o Atlético Paranaense na bola aérea e também nos contra-ataques. Então, vamos só passar aqui pelos números do Campeonato Brasileiro rapidinho. O Grêmio venceu 2 partidas fora de casa, o Flamengo 3, o Grêmio disputou 4, o Flamengo 5, então o número de vitórias do Flamengo em porcentagem é um pouquinho maior. O Grêmio saiu na frente em metade dos jogos que fez fora de casa, o Flamengo em 60%. As duas equipes falham pouquíssimo em marcar, tá? Só que o Flamengo passa mais jogos sem sofrer gol quando joga dentro de casa, tá bom? O Grêmio sofreu gol em todos os jogos. O primeiro tempo da equipe do Flamengo é um pouco mais sólido, né? Um número de vitórias bem mais acentuado aqui do que o do Grêmio, só que o Grêmio não perdeu nenhum primeiro tempo, foi sempre empate nas primeiras etapas, então sempre ali um time muito compacto, muito organizado defensivamente. O segundo tempo do Flamengo muito forte, bem mais gols marcados, menos gols sofridos, empurrando mais o adversário para trás, e o segundo tempo do Grêmio também muito forte, só que cobertor curto, passa a vencer mais, mas também passa a perder um pouco mais. As bolas aéreas do Flamengo também têm encaixado, o Grêmio já sofreu 3 gols nesse fundamento, então para você que é trader, você provavelmente já tem um cenário desenhado. Se você tem um Grêmio compactado defensivamente e você tem um Flamengo tentando agredir de maneira pela imposição, né, com linhas altas, você só vai ter espaço para trabalhar a favor do Flamengo caso qualquer tipo de contra-ataque do Grêmio esteja sendo neutralizado. Qualquer coisa diferente disso vai ser uma entrada mais arriscada para você. Se você é Panther e acredita que o fato do Grêmio ter sofrido gol em todos os jogos fora de casa, o Grêmio jogar sem a posse de bola, você acredita que esse cenário é mais indicado para o Flamengo, você pode explorar tanto o empate anula do Flamengo ou um handicap menos 0,25. Aí você perde metade da stake caso o jogo fique empatado. Se você acha que o Grêmio, com esses espaços, com essas estocadas que ele pode dar, e ele faz isso muito bem, ganhou, se eu não me engano, do Cuiabá desse jeito, ganhou do Atlético Paranaense também utilizando um pouco disso, e das bolas aéreas, ele vai levar mais perigo para o Flamengo, aí você já tomaria um pouco mais de cuidado, porque essa cotação do Grêmio está alta, talvez até um possível dupla chance do Grêmio pode ser interessante para sua precificação, tá bom? Em relação a esse jogo, por eu ter um Grêmio bem mais recuado, eu não duvido que a gente possa ter um jogo mais under, mais pegado, com menos espaços para os gols acontecerem.
tá? Eu não duvido que a gente possa ter um jogo mais pegado. As últimas vezes que eles se enfrentaram, aqui eu tive um 2-2 na casa do Grêmio, no Maracanã 1-0 e 2-0 e de novo lá na Arena do Grêmio 4-0 e 4-2 pro Flamengo. Então, usando esses dois parâmetros aqui, que foram jogos provavelmente aqui de Campeonato Brasileiro, 2-0 e 1-0, a gente pode ter um Grêmio com esse cenário mais defensivo, oferecendo menos espaço. O under 3,5 tá na faixa de 1,40 e eu vejo o valor por aqui. Eu não gosto de under, não faço under, mas cria-se, obviamente, quando a gente tem um favorito dentro de campo, uma expectativa muito grande para gols, principalmente no histórico. Mas eu não duvido que a gente possa ter um jogo mais truncado por aqui, mas eu acho que essa cotação do under 3,5 ela tá exageradamente alta, tá bom? Pode ser uma situação por aqui se o Grêmio conseguir fazer esse jogo mais defensivo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre outros jogos que eu não vou entrar com tanto detalhe assim na análise, mas que podem ser interessantes. São praticamente jogos extras, eu já vou emendar esses aqui com jogos extras, tá? Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo. A gente tá na metade do vídeo, eu sei que você já chegou até aqui. Se você estiver gostando do conteúdo, cara, deixa o like para mim que me ajuda bastante. Às vezes eu sei que você nem vai se inscrever, mas se você deixar o like já ajuda muito pro YouTube divulgar para novas pessoas. Eu tô no meu período de férias convencional, mas eu tô por aqui gravando o nosso planejamento diário e eu pretendo seguir, não sei se a gente vai ter jogo todos os dias, mas eu pretendo seguir com isso até o final do ano. Vamos ver se eu consigo. Esse ano tá sendo uma meta para mim gravar todos os dias aqui o meu planejamento com vocês, tá? Nem sempre são dias que eu vou conseguir trabalhar, mas sempre serão dias que eu vou planejar, tá bom? Você vai me ajudando daí, eu vou te ajudando daqui, a gente vai junto. Beleza? Então vamos lá. Bari e Cagliari. O jogo talvez mais importante da temporada para as duas equipes, porque é um playoff para acesso à primeira divisão. O Cagliari caiu na temporada retrasada, disputou a temporada passada inteira, no caso essa temporada, na Série B, já está tentando voltar. O Bari, eu não me lembro do Bari na Série A italiana, sendo bem sincero, pelo menos não é da minha época. E o primeiro jogo entre eles foi 1-1. O gol do Cagliari foi marcado pelo Gianluca Lapadula, aquele peruano que tem a máscara, e o Bari, um atacante com um sobrenome alemão, não é alemão, mas o Khedira, não sei se é alguma coisa, o Idade Khedira, Will Khedira, alguma coisa assim. E é um jogo difícil porque o primeiro jogo foi empatado, então o jogo da volta ele só tende a ser mais aberto se houver um desempate. Então para você que quer trabalhar match odds pode ser um bom jogo, mas é um jogo carregado de tensão. Para você que vem trabalhar gols, espera o primeiro gol sair, para que eu tenha certeza, e você também, que a equipe que está atrás está se expondo e a equipe que está na frente está tendo espaço e está querendo contra-atacar. Mas, de maneira geral, pode ser um jogo under também, porque é um jogo muito, muito, muito importante para as duas equipes, tá bom? Então, eu acredito que seja um jogo muito disputado, não duvido que a gente tenha até talvez uma disputa de pênalti por aqui. Às 15h45, também na Itália, agora na Série A, mas também envolve a Série B, nós temos um jogo chamado Spareggio, que na Itália a tradução livre é desempate. Isso também aconteceria se a gente tivesse um empate de pontos entre Napoli e, por exemplo, um segundo colocado. Não aconteceu, que seria uma disputa de 90 minutos, empatou pênalti para desempate. Então, Spezia e Verona terminaram na mesma pontuação na classificação aqui na tabela. O Spezia com 31, o Verona com 31. O Verona ficou com um número de vitórias a mais e tudo mais. Se fosse levado em consideração o confronto direto, que era o primeiro critério de desempate da Itália, o Spezia teria permanecido na Série A do campeonato. Porém, a Itália, nessa temporada, adotou o tal do Spareggio, que é o relegation, né? Que a gente costuma chamar na Alemanha, relegation e tudo mais. Então é um jogo extremamente novo. Eu, pelo menos, não me lembro da última vez que teve Spareggio na Itália. Então é uma coisa nova para mim. Eu não sei dizer se vai ser um jogo pegado, aberto, ou se vai ser um jogo truncado. O que a gente sabe é que vale a permanência na Série A. Então, assim como Cagliari e Bari, é um jogo de muita tensão. Mesma coisa que eu falei sobre Bari e Cagliari. Muito cuidado em relação a gols com o jogo empatado. Espera o jogo acontecer um primeiro gol. Primeiro é um jogo para trabalhar gols no live, na minha opinião. E também pode ser um jogo para under. Também pode ser um jogo truncado. Por quê? Ninguém quer perder. Então, antes de querer vencer, as equipes já entram não querendo perder. Como é que está a cotação do under por aqui? 1,18, ou seja, mais baixo ainda do que Bari e Cagliari, tá? Jogo único, se empatar, pênalti, pode ser um bom jogo para correção de preço, para match odds, mas eu não te indicaria nada em punting por aqui, porque seria completamente equivocado da minha parte, porque as equipes terminaram com a mesma pontuação e elas são muito parecidas. Para gols, eu tenho aqui a relegation da segunda divisão da Holanda. O primeiro jogo foi 2-0 para a equipe do Almer, que vai jogar fora
fora de casa, então você pode talvez explorar um empate anula do Emmen, ou talvez um menos 0,25 do Emmen, ou um over 1,5, já que o Emmen tem que devolver esses 2 gols, tá? E aí o Almer pode aproveitar os contra-ataques. Tem que ver se a equipe visitante vai querer aproveitar os contra-ataques ou botar o regulamento debaixo do braço. E outro jogo para gols pode ser o Fenerbahçe com o Istambul Basaksehir, que é a final da Copa da Turquia. O Fenerbahçe eliminou o Sivasspor e o Istambul Basaksehir eliminou o Ankaraguçu, se eu não estou enganado. O Fenerbahçe que ficou com a vice-liderança do campeonato turco. O Jorge Jesus, acho que não sei se o Jorge Jesus vai ficar na frente da equipe, cara. Não sei se ele já abandonou, já foi embora. Eu lembro que ele foi para a seleção da Arábia Saudita, mas eu não sei se ele vai permanecer para a final dessa Copa aqui. Mas eu gosto de pensar nesse over 1,5, tá? Gosto mesmo. Na Holanda, em relação à Conference League, o Twente enfrenta o Sparta Rotterdam. Lembra da nossa última análise desse jogo aqui? Eu comentei com vocês, hein? 1,80 a cotação do Twente fora de casa. O Twente fora de casa é um gatinho, dentro de casa é um leão, a gente vai falar disso. E o Sparta com uma cotação de 4, o jogo foi 1-1. Então foi um jogo sim under, que a gente tinha comentado, a possibilidade de under 3,5, e um jogo onde o Twente não venceu, o favorito se complicou. Então esse dupla chance para o Sparta tinha valor. Nesse jogo eu já acho mais complicado. E acho mais complicado tudo, análise de tudo. Por quê? O Twente em casa foi muito forte, bateu em várias equipes grandes da Holanda durante a temporada. O Sparta já não foi tão forte assim fora de casa. Então talvez eu concorde com essa cotação de 1,40. Mas eu teria muito cuidado com trabalhar gols aqui, porque o primeiro jogo foi 1-1, então quem que vai querer se expor? Talvez o Sparta venha, sei lá, para cozinhar esse jogo, jogar por uma bola. Cuidado, tá? Eu, diferente do primeiro jogo, eu prefiro aqui não opinar. Acho que é um jogo extra, você pode vir talvez com essa expectativa de pegar alguma coisa em back 20 no live, mas o Sparta não é bobo. Por mais que o Twente tenha uma boa campanha ao longo da competição em casa, ele não é bobo. Às 11 da manhã no Campeonato Brasileiro, o América Mineiro contra o Atlético Paranaense. Nessa temporada a gente não pode dizer que o CAP está sendo um time tão ruim fora de casa assim, apesar de ter tido apenas uma vitória em 4 jogos. É cedo para dizer, mas o América Mineiro também não se ajuda, né? De maneira geral, a América tem 2 vitórias em 9 jogos. Então é bem complexo, jogo para quem for trabalhar às 11 da manhã de um domingo, trabalhar sem viés. Final da Copa da Rússia, Krasnodar e CSKA Moscou. Olha, faz muito tempo que eu não acompanho o campeonato na Rússia. Depois que aconteceu aquele negócio lá da Ucrânia, eu simplesmente caguei pro campeonato russo e até que isso se resolva um dia, sinceramente eu não tenho olhado muito mesmo. Então assim, fica aí como opção, é a final da Copa, tá bom? Na Noruega, temos na mesma rodada do Bodø/Glimt, que enfrenta lá a equipe do HamKam, temos o Odd contra o Molde. O Odd é um time grande lá, tá? Com bastante história e camisa. Vai enfrentar o Molde, que nessa temporada, obviamente, tem muito mais força que o adversário, porém, como visitante, a equipe do Molde ainda não me convenceu. 2 vitórias em 5 jogos, por isso que eu trouxe como opção extra. Na Finlândia, nós temos o líder Kups contra o Vasa. O Vasa acabou de enfrentar a equipe do SJK, que também é um dos favoritos por ali, perdeu por 2-1, não vence há 5 partidas, então pode ser uma boa oportunidade de ficar de olho nesse empate anula ou nessa vitória do Kups, que é o líder do campeonato da Finlândia, tá? Na Suécia, o BK Häcken, que também é uma excelente equipe, dentro de casa, 5 vitórias em 6 jogos. Talvez valha a pena ficar de olho nessa vitória do favorito. Temos um derby aqui, né? Divisão de muros. São Paulo e Palmeiras. Os 2 CTs divididos por um muro ali na Barra Funda. Uma rivalidade cada vez maior, né? Vamos dizer cada vez maior. É gigantesca, mas não chega a ser talvez um Palmeiras e Corinthians, mas é uma rivalidade grande. O São Paulo dentro de casa com uma cotação de 3,10. O Palmeiras é favorito nas cotações. Mas olha, o São Paulo tá jogando muito bem com o Dorival. Tem algumas coisas ainda para resolver, para melhorar. Vem de uma goleada para cima do Tolima por 5-0, só que o Palmeiras também vem de uma excelente virada para cima do Barcelona de Guayaquil por 4-2. É difícil, cara. É difícil. Palmeiras muito forte na bola aérea. Jogo para correção de preço. Eu não me arriscaria, não. Os últimos jogos entre eles, 0-0, 0-0, 2-1, 1-0 e 2-1. Pode ser um jogo under? Pode. Pode ser um jogo para menos de 3,5 gols. Pode ser uma oportunidade. Inter e Vasco. O Vasco não vive a sua melhor fase. Na verdade, o Vasco vive uma fase horrorosa. Como visitante, só ganhou aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Aliás, a única vitória do Vasco foi contra o Galo, lá no Mineirão. E depois não venceu mais. O Vasco vai numa crise muito grande, muita pressão no treinador. A SAF quer segurar o treinador. Tá complicado. E o Inter também não faz a sua melhor temporada. Defensivamente falando, o Inter tomou um gol a menos só que o Vasco. E dentro de casa não tem feito do Beira-Rio ainda como deveria fazer, né? Mas, assim, não tô falando nem do Campeonato Brasileiro, tô falando também da Libertadores. Esperava bem mais do Inter no Beira-Rio. O último jogo que eu vi do Inter contra o Bahia, o Inter fez o primeiro gol e recuou totalmente.
totalmente, o Bahia poderia ter empatado, foi fazer um gol só no final, o Internacional. Então cuidado, tá? Vamos ver como que o Vasco vai se comportar. O Vasco contra o Flamengo foi muito afoito e aí perdeu no físico. O Flamengo eu acho que tá mais preparado fisicamente falando. Vamos ver se ele vai jogar mais recuado, jogando no contra-ataque contra o Inter, ou se ele vai para cima. Pelo desespero na tabela, pode ser que ele vá para cima. Aí o Internacional é muito veloz no contra-ataque, a gente pode ter um jogo para 2 gols por aqui, tá? Na Série B, Vitória e Criciúma, excelente confronto. As duas equipes lá em cima na tabela, o Vitória isolado já na liderança, 5 pontos a mais. O Vitória dentro de casa venceu 4 dos 5 e como visitante o Criciúma não é tão bom assim, tá? Podemos ter alguma coisa a favor do Vitória por aqui. E para fechar o domingão, Goiás e Fluminense. O Fluminense não vive uma boa fase. O Fluminense está sem vencer. Tirando o Bragantino, né? Mas fora de casa, o Fluminense perdeu para o Botafogo, para o The Strongest, para o Corinthians, para o Flamengo e para o River Plate. Então são 5 derrotas seguidas fora de casa e uma vitória contra o Bragantino em casa. O Goiás não é a melhor equipe da competição, pelo contrário, tá? O Goiás talvez lute contra o rebaixamento, mas dentro de casa, 2 vitórias e 2 derrotas. Venceu aqui, pelo menos na sua casa, o líder Botafogo, para quem não se lembra. Então é um jogo mais difícil. Se você vê algum valor no Fluminense, considere colocar talvez um dupla chance ou um empate a nulo. O Goiás não é bobo, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você não deixou o like no vídeo àquela hora, se você puder deixar agora, me ajuda muito. E fica o convite para você se inscrever. Verifica se você não está inscrito aí. Para você se inscrever e me acompanhar nessa jornada aqui de planejamento de trabalho. Também tem conteúdos aqui no meu blog, teoboss.com, para você aprender sobre trade esportivo de graça. E lá você vai encontrar os sorteios, que muita gente pergunta, cadê o sorteio de R$50 no Pix? É lá no blog, todos os dias, tá bom? Grande abraço para você, fica com Deus e até segunda-feira.